Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa é essa? É a graça. Isso é uma palavra boa, não é verdade? Graça é aquilo que não nos custa. Não te custa. E melhor do que a graça é saber que o nosso Deus é o Deus da graça e que servimos um Deus de graça. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 106. Gostaria de ler com a igreja os 5 primeiros versos do Salmo 106, para então termos um tempo de louvor e continuidade daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, através da vida do nosso irmão Frank. É muito importante nós termos algum discernimento de como devemos administrar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E no Salmo 106, dos versos 1 a 5, ele nos diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Em outras palavras, esse texto está dizendo que render graças e adorar a Deus é uma prática bem-aventurada de um coração reto que reconhece o Senhor em todo o tempo. Verso 4 diz: Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Verso 5: Para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Louvado seja o Senhor. Verso 1, nós vemos um convite. O salmista nos faz um convite de render graças, um convite de louvar e adorar o Senhor. No verso 2, ele faz uma pergunta, um questionamento: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Em outras palavras, será que somos capazes de contar quantos benefícios o Senhor tem feito por nós? Verso 3, ele faz uma afirmação: ó, quão bem-aventurado é aqueles que praticam a retidão, de louvar e adorar a Deus. E no verso 4, uma oração do salmista: lembra-te de mim, Senhor. E nós vamos ver essa oração quando Jesus está sendo crucificado. Alguém que não merecia, diz, um ladrão que merecia, né, um malfeitor que merecia a punição, diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E naquele momento o Senhor Jesus faz derramar graça sobre a vida daquele homem e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E no verso 5, nós temos a expectativa da oração atendida. A expectativa do salmista ele diz: para que eu veja prosperidade e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Então que o Senhor possa derramar essa noite
a sua graça sobre as nossas vidas. E que nós possamos reconhecer o Senhor através do louvor, da adoração, de um coração grato àquilo que o Senhor tem feito, os muitos feitos do Senhor. Embora não podemos responder todos, porque tem tanta coisa boa que Deus faz que nós sequer soubemos que Deus fez. Nós sabemos que quando estamos em viagem, e um carro vem do outro lado, e você faz aquela manobra toda, e você sabe, nossa, um grande livramento de Deus. Mas e aquela viagem que foi tudo tranquila? O carro nem balançou a viagem inteira. Não teve o livramento do Senhor? Hoje, nós não recebemos do livramento do Senhor, ainda que a gente não tenha percebido nenhuma agitação no dia. O Senhor tem cuidado. Por isso o salmista faz essa pergunta: quem é que poderá contar os grandes e poderosos feitos do Senhor? Por tudo isso, querido irmão e irmã, te convido a se colocar em pé. Queremos ter então, primeiramente, uma palavra de oração e um tempo de louvor em gratidão pela graça de Deus derramada em nossas vidas. Obrigado, Pai, por Tua graça. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela forma como Tu nos cercas de bondade com os Teus anjos, provendo o livramento em todo o tempo, ó Pai. E aqui estamos, Senhor, mais uma noite para lhe prestar o devido louvor, a devida adoração, Senhor. Nós receberemos uma ministração da Tua palavra, e pedimos que desde já, o Senhor, através dos cânticos e louvores, Tu possas, pelo Teu Santo Espírito, trabalhar em nossos corações, e que os nossos corações possam se abrir, Senhor, para receber a Tua palavra essa noite. Nós oramos gratos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Começamos cantando graça. Aí o pastor fala agora sobre proteção, segurança. Agora nós vamos cantar o amor. Eu convido você a cantar com a gente esse canto que fala de um jeito tão gostoso do quanto o Senhor nos ama, de quanto Ele nos quer bem e da segurança que nós sentimos nesse amor do Senhor também. Senhor, conhece
cantar desse amor, não é? Como é bom a gente ter essa certeza de que mesmo quando a gente erra, errando em todo o tempo, falhando em todo o tempo, o Senhor me ama. Isso é porque nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, é pela motivação desse amor tão grande e pelo Espírito Santo que nos une, que nos torna uns no Senhor. Vamos cantar juntos ajuntamento. Eu gosto muito desse cântico. Ele fala de um jeito gostoso de como o Espírito Santo nos une. E é isso que nós queremos cantar agora juntos. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sobra sobre nós teu sopro, vem, Senhor, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sim, Senhor Jesus, é diante desse Deus tão maravilhoso que vem
falando conosco no passar dos tempos, dos anos, Pai, e nós continuamos aqui. É por este Deus tão maravilhoso, Pai querido, que nós queremos, ó Senhor, oferecer a Ti a honra, a glória, o louvor. Pai, nós nos alegramos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor não muda. Nós sabemos que o Senhor continua o mesmo, Senhor, o mesmo lá de tantos anos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, porque este Deus permanece o mesmo. Deus, aleluia, Senhor, nosso coração se alegra, Pai, quando cantamos a este Deus, quando louvamos a este Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão cheio de amor. Obrigada, Pai, porque podemos cantar hoje Tua graça, podemos cantar o Teu amor, podemos cantar a segurança e a presença do Espírito Santo, através, Pai, do Teu sopro, Deus. Obrigada, Jesus. Recebe, Pai, todo louvor. Continua conosco, Espírito Santo, que essa alegria continue no nosso coração, quando ainda vamos aprender, Senhor, a sermos, ó Pai, mordomos daquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigada, Jesus, por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você veio preparado para entregar seu dízimo e oferta, vamos fazer isso agora. Vamos contar só o refrão desse cântico. E Tu és o Senhor de toda a glória. Enquanto isso, você pode trazer ao altar do Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando Teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Obrigado, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando Teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Obrigada, Deus, obrigada por cada recurso colocado aqui na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, o Teu multiplicar, que, ó Pai, lá na nossa casa, lá na nossa família, Senhor, e na Tua obra, e no Teu reino, haja abundância, haja fartura, Senhor, e que a Sua promessa, Pai, se cumpra na nossa vida e na vida da Tua igreja. Pai, obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Quero chamar o Frank aqui à frente. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Nossa terceira palavra acerca desse assunto. Que o Senhor possa nos ensinar um pouco mais essa noite. Pai querido, nos colocamos diante de Ti, pedimos Tua bênção e graça, inspiração sobre a vida do Frank, que ministrará a nós, e sobre nossas vidas, que receberemos a Tua ministração do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero agradecer a Deus e estou muito feliz por estar aqui de novo, né? Nós vamos hoje falar um pouco mais de finanças. Pode passar. Hoje eu vou estar falando sobre dívida e conselho. Pode passar. Na semana passada, quero relembrar que nós falamos da parte de Deus, que está resumido em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Pode passar. Nós falamos também sobre a nossa parte, nossa única responsabilidade, né? Está resumida nesse versículo de 1 Coríntios 4, 2, que diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Pode passar.
Hoje nós vamos falar sobre dívida. Nós temos tantas dívidas particulares aqui no Brasil, hoje, né, que a gente pode descrever uma pessoa média assim, sendo descrita que ela está num carro, indo por uma estrada financiada, num carro financiado pelo banco, abastecido pelo cartão de crédito, indo comprar móveis, no plano de financiamento, de fatura, né, para mobiliar a sua casa que está financiada por uma instituição financeira. Pode passar. O dicionário ele define dívida como dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. E a dívida inclui todos esses itens aí. Dinheiro que é devido às empresas de cartão de crédito, empréstimos bancários, dinheiro emprestado a familiares e amigos, financiamento de imóvel residencial e financiamento de veículos e outras contas vencidas. As contas que estão por vencer, como contas de água, de energia elétrica, telefone, aluguel, escola, que ainda não venceram, não é contado como dívida. A dívida tem um custo físico para a gente, né? Frequentemente a dívida estressa, ela deixa a gente cansado mentalmente, além do físico, né? E também do emocional. E muitas pessoas, eles querem elevar o seu padrão de vida entrando nas dívidas. Isso falo por mim mesmo, né? Muitas vezes a gente quer um carro melhor, um restaurante melhor, e a gente acaba entrando nas dívidas por causa disso. O que a Bíblia diz sobre a dívida? A Bíblia ela diz que não é pecado você entrar numa dívida, mas ele desencoraja o uso da dívida. Em Romanos 13:8, usando diferentes versões da Bíblia, né? Então, aqui tem várias que falam assim: a ninguém devais coisa alguma, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, não devam nada a ninguém, paguem todas as suas dívidas, fiquem fora das dívidas e não devam nada a ninguém. Está escrito em Romanos 13:8. Então, a Bíblia fala para a gente fugir, né, realmente da dívida. Pode passar? A dívida é considerada escravidão. Em Provérbios 22:7 diz: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. É bem duro, né, essa passagem. Quando a gente está endividado, a gente está numa posição de servidão. E a gente fica assim para baixo da pessoa que nos emprestou, não é? E a gente não tem total liberdade para a gente usar o dinheiro que a gente recebe, a nossa renda, a gente não tem a liberdade de gastar como a gente quer. Por quê? Porque a gente está endividado. Então a gente tem que pegar a nossa renda e parte pagar nossas dívidas. Pode passar? No Antigo Testamento, a dívida era considerada maldição, pois representava desobediência. Em Deuteronômio 28:15, 43 e 44 diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais. Ele te emprestará a ti, tu não lhe emprestarás a ele. Mas, pode passar? Livrar-se da dívida é uma recompensa.
Em Deuteronômio 28, 1, 2 e 12, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então, a gente entrar numa dívida é maldição. E se a gente conseguir se livrar, né, e poder emprestar para as outras pessoas, vai ser uma recompensa para a gente, né? Pode passar? A dívida, ela presume o amanhã. Por que ela presume o amanhã? Quando a gente entra em dívida, a gente supõe que a gente vai ganhar dinheiro futuramente e poder pagar essas dívidas, né? E a Bíblia, ela condena a presunção, né? Fala em Tiago 4, 13, 15, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Pode passar. Devolva o que é tomado emprestado. A Bíblia nos diz aqui em Salmo 7, 21, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. O povo de Deus, quando entra em dívidas, deve pagar o mais rápido possível, né? Tendo em tuas mãos esse dinheiro, deve pagar. Em Provérbios 3, 27, 28 diz, não te furtes a fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, te darei, se os tem agora contigo. Muitas vezes a gente guarda o dinheiro, né? E em vez de quitar a dívida rapidamente. Aqui eu vou falar um pouquinho dos fatores, pode passar? Os fatores que levam à dívida. A falta de conhecimento. A maioria das pessoas, inclusive eu, não foi treinado a usar o dinheiro conforme Deus quer, né? A falta de planejamento e disciplina. Eu tenho visto muitas pessoas que acabam entrando nas dívidas porque eles não têm um plano, né? Vão vivendo, vão recebendo e vão comprando sem ter um plano para poder comprar as coisas ou gastar o dinheiro, né? A terceira é indulgência. Algumas pessoas gastam numa tentativa de se satisfazer. Tem pessoas compulsivas que gastam dinheiro para satisfazer o ego, para estar mais, assim, os desejos carnais das pessoas se satisfazer. As circunstâncias, essa é difícil, né? Porque algumas pessoas passam por dificuldade financeira porque não guardam dinheiro na hora de uma doença, né? Então, ou também quando você, por algum motivo, perde um emprego, né? Então, esses são alguns fatores que a gente tem visto que levam a pessoa a se endividar. Pode passar? Eu vou falar agora sobre 10 passos para eliminar as dívidas. Os passos são simples, né, mas que requer disciplina e um trabalho duro. A gente tem que chegar, né, aqueles que estão endividados, no dia que a gente chama de dia D, dia sem dívidas. A primeira é ore, estabeleça um orçamento, aliste tudo que você possui, aliste tudo que você deve, estabeleça um plano de pagamento, considere ter uma renda adicional, não faça nenhuma dívida nova, contente-se com o que você tem. De novo, né, contente-se, eu tenho falado muito sobre isso. Mudança radical no seu estilo de vida e não desista. Pode passar. Muitos sabem de uma passagem que fala em 2 Reis 4:1-7, que é uma viúva que ela foi ameaçada de perder os seus filhos por causa da dívida. E essa viúva, ela procurou o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu
instruiu ela, né, a pedir emprestado vasilhas dos vizinhos, né? Então ela pegou várias vasilhas e Deus, por um milagre, multiplicou a única coisa que ela tinha, que era um azeite, e todas as vasilhas que ela tomou emprestado foram cheias, e ela pôde vender, né, esse azeite, e livrou seus filhos de serem vendidos. Esse mesmo Deus que fez esse milagre para essa viúva, saiba que é o mesmo Deus que pode tirar você e eu das dívidas. Muitas vezes a gente lê e fica pensando, poxa, é um Deus lá do passado. Não, é o mesmo Deus de hoje. E Ele pode fazer um milagre por você. Eu quero abrir um parênteses aqui. O pastor Elias Passeri me ligou há um tempo atrás que havia um casal na igreja dele que precisava fazer muito esse curso de finanças. E eu falei, não, estamos abrindo uma turma e nós vamos começar. E eles vieram. Mais ou menos na terceira lição, eles brigaram. O marido não veio, aí só a esposa continuou. E eles estavam com muita dificuldade financeira. Eles estavam com muitas dívidas, né? E isso estava acabando com o relacionamento. E, enfim, ele ficou 2 aulas sem vir. Depois ele veio, chorou muito comigo, pediu perdão e falou que ele iria mudar. Ele é um tipo muito machista, né? Que ele controlava todas as finanças e ele estava se acabando sozinho. Mas ele terminou o curso e agora, no velório do pastor Elias Paraíso, eu encontrei ele e a esposa. E ele falou assim para mim, Frank, eu quero que você saiba, que seja a primeira pessoa a saber que eu saí das dívidas, não estou devendo nada. O meu casamento foi restituído. Hoje eu sou uma pessoa muito maleável. Meus filhos, a minha filha voltou para a igreja, o meu filho ainda não, e eu não sei o que fazer. E eu falei para ele, ore. Ore. Você não vai fazer nada, quem vai fazer é Deus. Daí ele falou assim para mim, desde que eu fiz o curso, eu fui fiel dizimista. O pouco que eu tinha, eu dava. E o pouco que eu dava, Deus me colocou muito. Porque ele falou assim que em fevereiro o pai dele faleceu lá no Ceará. E ele foi lá no enterro do pai. E eles são 2 irmãos, ele mais uma irmã. E ele ficou sabendo que o pai dele tinha comprado 22 propriedades no Ceará. E ele ia herdar 11 propriedades. Então ele falou assim, poxa, agora que eu paguei tudo, e ainda Deus está me abençoando com mais. Que bom, né? Pode passar? 2, estabeleça um orçamento. Como eu disse, né, as pessoas que entram nas dívidas, geralmente elas não têm um orçamento. Tem alguns que até têm, mas não usam, né? Esses orçamentos, eles prevêem o que você vai gastar no futuro. Então, tem que ter esse orçamento, né? Em Lucas 14, 28, 30, que está projetado ali, fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Pode passar? Aliste tudo o que você possui e aliste tudo o que você deve. Avalie os seus bens.
De repente você pode ter alguma coisa que pode ser vendido. Algumas pessoas me falaram, eu tinha 2 computadores, vendi um. Tinha pessoas que tinham 2 carros, para sair das dívidas vendeu um. Teve gente até que falou de obra de arte, alguns mais abastados que estavam devendo vender a casa da praia. Então, a gente tem que procurar sair dessas dívidas, porque o estresse que causa na gente dívidas, eu acho que algum dia, em algum momento, ou hoje, pode ser que alguém aqui esteja endividado, e sabe como que é difícil. Isso é uma verdade. Muitas pessoas que devem, às vezes até muito, não sabem nem quanto que devem, porque é uma coisa desagradável e as pessoas não querem nem saber, do quanto está devendo. Também, eu falei assim, que para você saber o que você possui para vender, no passado, que fala aqui em Provérbios 27, 23, 24, eles contavam os carneirinhos, o pastor contava os carneirinhos, para saber quantos que ele tinha. Contava até no dedo, 1, 2, 3, 4, 5, um lobo, 7, 8, Sabia o que tinha nas mãos. Fala aqui, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Provérbios 27, 23, 24. As riquezas não duram para sempre. Pode passar? Estabeleça um plano de pagamento para cada credor. Primeiramente, a gente ensina a eliminar as dívidas pequenas. Por quê? Porque eliminando as pequenininhas, você vai diminuir o número de dívidas e você vai se encorajar a pagar. Depois que você paga a primeira, use esse dinheiro para pagar a segunda, claro, para pagar a terceira, para pagar a quarta, e vai eliminando. E a gente fala assim, muitas vezes a gente não se atenta a isso, Você deve ver aqueles que têm os juros mais altos. Tinha pessoas na nossa turma que ficavam devendo no cartão de crédito, ou ficavam devendo no cheque especial. E a gente orienta que você, então, faça um crédito pessoal. É bem fácil de fazer, dá para fazer até no computador, e pague, porque os juros é bem mais baixo do que esses juros do cartão de crédito. Considere ter uma renda adicional. Aqui em Curitiba talvez seja difícil, no interior é mais fácil, de você ter de fazer alguma coisa diferente do que seu emprego só. E tem muita gente que, só com o salário do emprego, ela não consegue viver, mesmo gastando sabiamente, certo? Então, muitas vezes a gente fala assim, então, você vai ter que ter essa renda adicional. E para sair das dívidas, você tem que fazer o seguinte, esse dinheiro adicional não dá para usar para outra coisa, a não ser pagar as dívidas. Tem pessoas que falam assim, agora estou trabalhando em 2 empregos, só que continua gastando mais do que antes. Outra coisa que a gente fala muito, e eu tenho visto, e eu tenho sentido, com um amigo meu agora, que ele está em 2 empregos. Não danifique o seu relacionamento familiar. Muitas vezes a gente procura um outro emprego e acaba deixando a família de lado. Esse meu amigo está deixando a esposa e o filho de lado para poder ter uma renda maior. E pior ainda, tem pessoas que estão danificando o relacionamento com Deus. Fala assim, eu trabalho demais, não tenho tempo nem de ir na igreja. Então, muito cuidado com isso. Pode passar? É claro, não faça nenhuma dívida nova.
A única maneira que eu conheço de você não contrair dívida nova é usando dinheiro vivo. Não tem outra maneira. Se você começar a usar cartões de crédito, você vai entrar em dívida novamente. Olha que triste. 40% são totalmente pagos a cada mês. 60% entra no rotativo. Aqui no Brasil. 40% só das pessoas pagam o total da fatura. E uma estatística diz que as pessoas gastam 1/3 a mais com o cartão de crédito do que se fosse usar o dinheiro. Por quê? Isso tem visto até com a Thalita, minha filha, né? Ela fala assim, pai, você tem dinheiro? Não. Ah, então usa o cartão. Ela acha que depois não, né? E muitas vezes a gente acha também, né? Mas, não, usar o cartão aí, paga em 3, 4 vezes e a gente acaba entrando em dívida. É verdade. Vocês sabem como se conjuga o verbo cartear, quer dizer, usar o cartão de crédito? Sabem? Não sabe? No presente do indicativo, o verbo usar cartão de crédito. Ninguém sabe? Eu carteio, sei lá. Não. Eu devo, tu deves, ele deve. Nós devemos, vós deveis, eles devem. Muitas vezes a gente, o cartão de crédito bem usado, bom, eu uso, né, ganho milhas para isso também. Só que muitas vezes a gente tem visto pessoas que não têm condições de usar o cartão de crédito. Como que você sabe? Essa pessoa não paga o total da fatura no final do mês. Então, para essas pessoas eu falo para que vocês devem fazer uma cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica. Pega o cartão e corta ele e joga fora. Né? Tem pessoas que não tem jeito, tem que fazer isso. E tem muita gente no curso que faz. Né? Pode passar? Contente-se com o que você tem. Eu tenho batido bastante nessa tecla de contentamento. Né? Essa indústria de propaganda, propaganda enganosa, né? Ela faz com que a gente compre. Frequentemente, sabe o que eles fazem? Eles fazem com que a gente, tipo assim, um exemplo de carro. A gente está com um carro ruim, né? Eles têm um carro melhor. No outro ano, o teu modelo ficou para trás, né? O outro é sempre melhor. Sempre melhor, sempre melhor. E muitas vezes você olha essa propaganda e fala assim, puxa vida, mas o meu carro tá bem ruinzinho, né? E às vezes não está, né? Eu coloquei aí, observe as 3 realidades da nossa sociedade dirigida ao consumo. Quanto mais você assiste TV, mais você gasta. Quanto mais você olha catálogos e revistas, mais você gasta. Quanto mais você vai às compras, mais você gasta. É uma verdade. Em Timóteo 6, 5 a 6 diz, aqueles que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é a fonte de lucro, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pode passar? Considere uma mudança radical no seu estilo de vida. Tenho visto bastante gente mudar o seu estilo de vida. Tenho visto muitos para baixo, muitos para cima. Glória a Deus quando a pessoa, né, vai para cima. Muitas pessoas reduzem o seu padrão de vida para sair das dívidas rapidamente. É isso que eu tenho aconselhado. Não dá para manter o padrão. Vai ter que abaixar um pouquinho para você poder sair das dívidas. Algumas venderam casas grandes, né? Às vezes os filhos crescem, vão embora, né? Ficam com uma casa grande, um apartamento grande, eles vendem para uma menor. E muitos vendem carros que muitas vezes estão com... que
estão pagando financiamento, estão atrasados, muitas vezes vendem, né, e às vezes pegam um carro de menor valor e não fica devendo nada. Sabe que eu tenho visto? Que Deus tem agido, e essas pessoas abaixam o seu padrão de vida por um tempo. Muitas delas voltam ao seu padrão. Deus tem sido fiel. A 10ª, pode passar? Não desista. Esse é um passo difícil, né? Muitas vezes a gente desiste, acaba ficando com dívidas por anos, e trabalhando duro, né? Eu falo em 3 coisas que você precisa fazer. Parar de gastar mais do que você ganha. Você tem que parar, se livrar de dívidas para parar de pagar juros. Quantos juros você paga, né, estando endividado? E você precisa o mais rápido possível pagar o dinheiro que você tomou emprestado. Não é fácil sair das dívidas, eu bem sei disso, né? Muitas vezes a gente sai e acaba voltando, mas como é bom não estar com dívidas, né? Essa liberdade que a gente tem, e a gente livre das dívidas, a gente pode abençoar o próximo, né? E pode poder abençoar a igreja e fazer mais coisas para Deus. Não sei se pode passar. Eu não sei se a dívida é aceitável, mas eu falo aqui, quando que a dívida é aceitável? Antes eu falei que era dívida algumas coisas, a Bíblia não menciona nada sobre a aceitação da dívida. Mas no curso a gente fala que é permitido empréstimos para negócios, para você abrir um negócio próprio, para pagar o financiamento de uma casa, e para os estudos direcionados à profissão. Esses são os que o curso fala assim, olha, é uma dívida aceitável. Mas se você pedir emprestado, siga essas orientações aí. Faça da dívida uma exceção e não a regra. Planeje pagar a quantia emprestada assim que puder, o mais rápido possível. E faça um plano de pagamento por escrito. Escreva, para você estar sempre lembrando que você tem que quitar essa dívida. A gente fala um pouquinho de fianças. As fianças estão relacionadas com as dívidas, né? Quando você se torna um fiador, um avalista, você se torna responsável, né, legalmente pela dívida do outro. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 17, 18. É pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. Tem um dado estatístico aqui também, de bancos, que falam assim, que 50% das pessoas que ficam de fiador e avalista, ela acaba tendo que pagar. Metade das pessoas que ficam como fiador e avalista tem que pagar essas dívidas. Tá? Pode passar. Se você ficou por fiador ou avalista, olha o que as escrituras dizem. Eles dão um conselho direto e duro. Provérbios 6, 1, 5. Meu filho, se você se ofereceu para pagar dívidas de algum amigo novo ou pessoa estranha, agora está preso pelas suas próprias palavras. Caiu numa armadilha perigosa. Faça todo o possível para sair dela bem depressa, porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo e insista com ele, pedindo para ficar livre do trato que fizeram. Não se incomode nem pense que isto vai ser uma vergonha. Não deixe nem mais um dia passar sem fazer isso. Não vá dormir antes de conseguir escapar desse perigo. Se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. É duro, né? Mas é o que está escrito na Bíblia. Pode passar? Vamos falar sobre conselho. Geralmente, no curso, a gente aconselha as pessoas que têm problemas financeiros.
pessoas que estão endividadas, pessoas que perderam posses, muitos também que estão separados. E tudo isso acontece, sabe por quê? Porque essas pessoas não buscaram conselho. Você busca conselho? Eu confesso que às vezes buscava conselho, mas muitas vezes não seguia. Acho que sempre não seguia. Seguia por mim mesmo. Duas atitudes que nos impedem de buscar conselho. A primeira é orgulho. Por quê? Porque a gente tem vergonha, né? Fala assim, vou pedir conselho e tal, fico com vergonha. Talvez mostra um pouquinho de fraqueza da gente. E a segunda é a teimosia, que era muito o meu caso. Muitas vezes a gente não quer ouvir conselho que a gente não quer seguir. Exemplo, vou comprar um carro novo e me endividar. Você vai pedir conselho, a pessoa vai falar, não, acho que não, tal, mas você acaba indo por você mesmo, né? Por quê? Porque a gente já está decidido a comprar. Pode passar? Em Provérbios 19:20 diz, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Em Provérbios 12:15 diz, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O conselho está muito ligado à sabedoria. Nós procuramos o conselho para quê? Para a gente ter percepções, para a gente ajuntar fatos, né? E para a gente ter uma decisão correta daquilo que a gente está pedindo. O conselheiro não é a pessoa que vai tomar a tua decisão. Claro, a tua decisão é apenas sua. O conselho, ele vai ajudar a gente chegar a um ponto final. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês. Sempre pensem que Deus age no sobrenatural. Muitas vezes a gente pensa que não. A gente quer fazer por nós mesmos. Mas Deus pode fazer milagres por você. Em Números 13:14, fala que Moisés enviou 12 espias, né? Todos sabem disso, para ver a terra prometida. E quando voltaram, havia um consenso geral, de 10, que eles falavam assim, que a terra emana leite e mel, mas tem gigantes lá. Os 10 falaram isso. E apenas 2, que vocês sabem, né, que é Josué e Caleb, eles sabiam que Deus ia fazer por eles. E somente, né, os 2 puderam entrar na terra prometida. Pode passar? Peraí, o Provérbios 10:8, né, o homem sábio aceita com alegria as instruções que recebe, mas quem se apressa a dizer, isto eu já sei, acaba arruinando sua própria vida. Pode passar? As fontes de conselhos que nós falamos aqui no curso primeiro, as Escrituras. Depois, o conselho de pessoas que levam Deus a sério e o conselho do Senhor. Pode passar? A primeira, as Escrituras. O que Deus fala sobre essa questão, né? O salmista, ele escreveu em Salmos 119, 98 a 100, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Geralmente a gente pensa que decisões financeiras estão ligadas às pessoas que trabalham no banco.
professores, pessoas idosas, né? Contador, advogado. Mas a gente pode ter muito mais coisas e a gente pode ter muito mais sabedoria lendo a Bíblia. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. Hebreus 4:12. Eu descobri que isso é uma verdade mesmo, né? A Bíblia é um livro vivo que Deus usa para comunicar com a gente. Uma vez o pastor Elias Passeri falou assim: quanto mais versículos você decorar, mais Deus vai falar com você. Muito Deus tem falado através de versículos. Então, muitas vezes a gente pensa, não vou memorizar isso, mas em algumas circunstâncias, Deus vai usar os versículos para falar com você. Como eu disse para vocês, na Bíblia há mais de 2.350 versículos que falam do dinheiro que Deus colocou nas nossas mãos. E uma coisa importante, se a Bíblia responde ao que você está procurando, você não precisa procurar mais nada. A resposta está ali. Pode passar? Quando a Bíblia, como eu falei para vocês, ela te dá a resposta, não procure ninguém, mas se a Bíblia não consegue dar a resposta total para você, em algo específico que você está procurando, aí você vai para a segunda fonte de conselhos. Pode voltar. Não, voltar. Isso. Pessoas que Deus leva a sério. Na igreja a gente não tem uma independência, né, de outros cristãos. A gente tem a dependência. E a gente vive, né, dependendo das outras pessoas. Pode passar? Se você é casado, a primeira pessoa que você deve procurar é seu cônjuge. Tenho visto e tenho experimentado na minha vida que a principal pessoa que eu vou me aconselhar é minha esposa Amanda. No começo do casamento não ia procurar muito, principalmente na parte de finanças. Achava assim, não, eu sei mais do que ela, nem vou, né? Mas Deus foi me mostrando que a mulher é dotada de muita intuição. E geralmente, eu vou falar por mim que 100% a Amanda acerta quando a gente vai tomar uma decisão financeira. E no começo do casamento, eu quebrei muito minha cabeça por não procurar ela. E hoje, toda decisão, a gente fez um pacto de que toda decisão, eu lembro que, logo depois que nós fizemos o CRAU, a gente falava assim, olha, se ultrapassar R$100, a gente vai conversar, se a gente deve ou não deve usar. Por que a esposa é importante, ou o marido é importante nessa decisão? Porque vai fortalecer o relacionamento. E se uma coisa der errada, sabe qual a primeira coisa que ela vai falar, ou que ele vai falar? Eu não te falei? Eu não te disse? Isso eu já ouvi da Amanda. Né? Então, você vai também estar honrando, principalmente o marido vai estar honrando a mulher. Né? E na nossa sociedade, muitas vezes a gente deixa a mulher de lado, e quantos maridos que morrem, e daí a mulher não sabe o que fazer, porque não sabia o que estava acontecendo na vida financeira. Então, você vai estar honrando a tua esposa, e você pedindo conselho para ela, você vai estar, não só estar pedindo conselho, você vai estar dizendo muitas coisas, como eu te amo, eu te valorizo,
A mulher vai ficar muito feliz com isso. A segunda fonte de conselho é nossos pais. Em Provérbios 6, 20 e 22 diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente o teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Provérbios 6, 20 e 22. Na minha opinião, a gente deve procurar, sim, eu não tenho mais pais, mas se tivesse, e quando eu tinha, eu os procurava. Meu pai, 1 ano antes de falecer, ele aceitou Jesus. Mas mesmo antes, né, quando ele não conhecia Jesus, eu procurava os conselhos dele. É um modo de honrá-los também, né, de honrar pai e mãe, que fala na Bíblia também. E o pai e a mãe, eu acho que são as pessoas que mais te querem bem. Então, ouça os conselhos deles. Pode passar? De pessoas experientes. Muitas vezes a gente tem uma igreja grande aqui, a Central. E não sei, mas acho que supre todas as áreas que a gente precisa. Né? Às vezes a gente precisa de comprar um imóvel, comprar um carro, e precisa de conselho. Acho que aqui na igreja tem. Mas se não tiver, você vai ter que procurar uma pessoa que não conhece a Jesus. E pode, né? Porque aí vai ser uma coisa que você vai agregar à tua decisão. Uma multidão de conselheiros. Fala em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Em Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros há segurança. Pode passar? Também nós temos aprendido que uma vantagem de a gente ter um relacionamento íntimo com as pessoas, fala nesse versículos escrito por Salomão em Eclesiastes 4, 9 e 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Muitas vezes a gente vai procurar conselhos para uma multidão de conselheiros e há muita discordância. Mas com essa variação de discordância, você vai chegar a um lugar e uma decisão própria. E o último, que é o conselho do Senhor, que é o conselho de Deus. A gente examinando a Bíblia, vê que em Isaías 9:6 diz que ele é um maravilhoso conselheiro. Salmos 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmos 73:24 diz: tu me diriges com o teu conselho. Salmo 16:7 diz: bendigo o Senhor que me aconselha. Então, Deus também, né, é o principal conselheiro das nossas vidas. Pode passar? Evite o conselho do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmos 1:1. Bem-aventurado significa feliz repetidas vezes. E a pessoa ímpia é aquela pessoa que não considera Deus. Se você estiver procurando, como falei antes, um conselho técnico, é permissível você
né, ter um conselho de uma pessoa que ainda não conhece a Deus. De repente, através de você, ele vem a conhecer Jesus, né? A Bíblia nos exorta a nunca procurarmos conselho de cartomantes e médiuns. Em Levítico 19:31 diz: não vos voltareis para os necromantes nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nós devemos também evitar qualquer pessoa que dá um prognóstico da sua vida, né, do futuro, que são horóscopos, jogo de carta, jogo de tarô, ciganas, né? Toda essa prática de ocultismo é condenada. Para terminar, eu tenho uma palavra para o aconselhado. Quando você procurar um conselho, passe todos os fatos importantes. Não pode deixar de falar nada, né? Ocultar alguma informação, para que você ouça a resposta que você quer ouvir desse conselheiro, né? Decisões importantes. Mudança de casa. Mudança de emprego. Compra de uma casa. Aconselho você em um lugar recluso, em que você possa gastar tempo com oração, para falar com Deus, para ler a Bíblia, para que Deus possa realmente estar falando com você. Conheça os seus conselheiros. Digo para vocês que vocês têm que ser bem seletivo na escolha. E assegure que se esse teu amigo conselheiro, ele tenha a facilidade de dizer a verdade, mesmo que ela doa para você. E como eu falei bastante, procure os sábios. Uma palavra para os conselheiros. Aconselhar não é muito fácil, é difícil. Mas, se você tiver que aconselhar alguma pessoa, busque a direção de Deus, ore. E diga sempre a verdade para a pessoa que você estiver aconselhando. Mantenha estrita confidencialidade. Você tem que ouvi-lo, aconselhar e não contar para ninguém, ao menos que essa pessoa permita. E quando você não sabe? Quando ele te pede um conselho e você não sabe? A melhor resposta é: eu não sei. Pode passar? Na próxima quinta, vamos falar sobre honestidade. É a principal parte, a parte mais difícil de se ouvir. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos ter um tempo de oração. É óbvio que ninguém espera aqui que você e eu tenhamos decorado tudo isso, mas certamente alguma coisa deve ter falado especificamente com cada um de nós. E o importante é nós obtermos o conhecimento. Provavelmente, a maioria de nós já sabíamos de tudo isso, ou já conhecemos o princípio de tudo isso. O fato é que nem sempre nós seguimos os princípios que nós mesmos conhecemos e acabamos embaraçados por decisões tomadas de forma precipitada, sem consultar o conselho da palavra, agindo por impulso. Muitos textos foram lidos aqui e que nós possamos, então, permitir que o Espírito Santo de Deus venha agir em nossas vidas, para que nós possamos, sobretudo, honrar ao Senhor com as nossas finanças. Quantas vezes nós
queremos ofertar na casa do Senhor, mas aquele valor ele acaba se tornando um peso por conta de escolhas mal feitas, não é? Dos endividamentos nossos. Então, que o Senhor nos leve a termos o discernimento, a coragem, a ousadia, a direção, a inspiração do Senhor nesse assunto. Afinal, as nossas ofertas são tão espirituais quanto as nossas orações. Você se lembra do caso de Cornélio? O Senhor manda dizer a ele: as tuas orações e as tuas ofertas subiram e fizeram um memorial perante o Senhor. Que nós possamos honrar o Senhor também com as nossas finanças, os nossos recursos. Vamos colocar em pé, vamos receber a bênção. Vou pedir para a Cleide pegar o violão, para nós, assim que orarmos, cantarmos uma canção. Senhor, obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. Obrigado a Deus por Tua palavra, que é a nossa fonte maior de inspiração. Como já tem sido dito aqui, quantos textos, a maioria dos textos falam sobre esse importante tema em nossas vidas. E fala sobre o desejo do Senhor em nos esclarecer. A Tua palavra que diz que perece aquele que tem falta de conhecimento. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos instrui em todas as coisas. Não precisamos ir em outra literatura para adquirir uma direção e uma orientação que o Senhor dá acerca das nossas vidas. Bendizemos o Teu nome. E agora que vamos retornar para o nosso lar, que a bênção, que a graça, que o amor do Senhor seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um, sobre sua igreja certamente. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz de uma vida sem o endividamento, a paz de uma vida que honra o Senhor com os bens que possui. Que a graça de Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a comunhão e o consolo do Espírito. Amém. Podemos nos saudar na graça e na paz, enquanto a Cleide nos conduz nesse cântico.